Boa tarde, eu sou o professor João Paulo Almeida. Seja bem-vindo ao terceiro programa da série VVC. Vou lembrar para vocês, se você estiver aqui pela primeira vez, que a VVC organizou, junto com a EFAP, uma série de programas com desejo, nasceu do desejo da Secretaria Estadual de Educação, por meio da EFAP, de levar cuidado para os professores nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo. A VVC é uma plataforma online, deixa eu colar aqui da minha anotação, que ajuda o professor a cuidar não só da mente, mas também do corpo e das emoções, tudo isso alinhado com o propósito de vida do professor. Oferece cursos, um conteúdo muito, muito bacana e também uma comunidade para troca de ideias e experiências. Quero lembrar aqui, para você que está nos assistindo, se você quiser se cadastrar na VVC, para conhecer as nossas propostas de percursos formativos, o endereço é VVC, lembrando que o VVCSC, né, .org.br/EFAP. Vai aparecer na tela para você. Essa é uma série de programas, a gente traz a cada semana, nós da VVC, junto com a EFAP, temas e convidados que possam acompanhar você, professor, você, professora, nesse período de pandemia. Nós queremos acompanhar você e ser um espaço de acolhimento e de suporte para você. Os nossos dois últimos programas, os nossos dois primeiros, o primeiro tratou da saúde mental dos professores e o segundo, como a família pode ajudar com os estudantes, com os alunos, nessa relação de mediar também essa relação agora das aulas remotas. E os dois primeiros programas estão disponíveis no Centro de Mídias e na página do Facebook do Centro de Mídias aqui da EFAP, também da Secretaria. O nosso programa de hoje, nós vamos fazer um levantamento, tem professora convidada, tem aluna, tem especialista, um levantamento dessa primeira semana, que foi a semana passada, quando as aulas já começaram nessa modalidade remota. A gente imagina da dificuldade, eu também sou professor, eu também estou vivendo essa adequação, não é fácil, não existe receita pronta, é um arranjo, customizar isso a cada aula, é um desafio para a gente, é um desafio para os alunos, e nós queremos fazer um levantamento de como foi essa primeira semana, e você que está nos assistindo, também, por favor, compartilha no chat como foi a sua primeira semana. E agora eu quero falar dos nossos convidados, quero começar com a Aline. Aline, nossa convidada especial, professora de matemática, por favor, se apresente para quem está nos assistindo agora. Olá, boa tarde, João, boa tarde a todos, boa tarde, Marina, boa tarde, André. Eu sou a professora Aline Leca, eu trabalho na rede já há 15 anos, eu sou professora de matemática nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio na Escola Frânio de Oliveira, da Sul 3, de São Paulo. E é um grande desafio, né, que nós estamos enfrentando agora. Eu quero dizer que eu também tenho uma bebê de 10 meses, o que aumenta o meu desafio nessa quarentena, e esse desafio para conciliar a atividade remota com os cuidados maternos. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, Aline. Agora você, Marina, nossa estudante, convidada, primeiro, como se apresenta para todo mundo que está nos vendo e fala como é que é ser um adolescente nesse período de quarentena. Muitos desafios. Boa tarde, João. Boa tarde, Aline. Boa tarde. Está sendo bastante difícil, foi muito complicado no começo. Pelo menos os meus colegas de sala, a gente ficou muito preocupado como que ia ser. Tivemos algumas dificuldades, mas foi tranquilo. Deu tudo certo. Tivemos alguns impasses com o aplicativo, mas está tudo bem. Muito bem. Vai dar tudo certo. Temos aqui também com a gente o André. André, por favor, se apresenta para a gente, se apresenta para quem está nos assistindo. Boa tarde a todos, meu nome é André Trindade, eu sou psicólogo e eu trabalho com educação há mais de 20 anos, nessa perspectiva de escutar os problemas, na verdade, né? Os problemas que ocorrem dentro da escola, na relação entre os alunos, os professores, a direção, as expectativas dos pais. Então, de alguma maneira, esses anos todos eu fui aprendendo a ouvir os professores, ouvir os alunos, ouvir cada parte
e assim, sempre em busca de resolver problemas. Eu acho que a gente está num momento, como você falou, que é de uma urgência extrema, né? E eu acho muito bom estar aqui, João, com você, junto com uma aluna e uma professora. Eu acho que são as duas escutas que a gente tem que ter nesse momento, que são fundamentais. Temos que ouvir os alunos e temos que ouvir os professores. E eu estou aqui para isso. Muito obrigado, André. Também estamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente. Lembrando que, como você falou, tanto a Aline quanto a Marina, professora e aluna da rede estadual aqui de São Paulo. Então, já vou começar com você, Marina. Imagina que essa primeira semana de aulas remotas foi desafiadora, né? Muita coisa diferente, muita coisa mudou. E eu quero saber de você como foi qual é a tua percepção, como foi essa primeira semana? Foi bastante complicado, porque a gente nunca teve uma plataforma assim, para a gente foi bem difícil lidar com o EAD. É bastante difícil para a gente, da nossa idade, o adolescente, ficar preso dentro de casa é um grande desafio, ainda mais ter que estudar. Então, foi bastante complicado, as aulas, o horário também, que cada série tem o seu horário. E a gente teve alguns impasses também por conta por exemplo, eu sou do 3º ano e a minha irmã é do 9º, então a gente teve a mesma aula em certas matérias. E aí, conversando com alguns colegas da escola, de outras escolas até e de outra série, a gente ficou sabendo que as aulas são as mesmas por exemplo, o ensino médio são as mesmas, todas. Primeiro, segundo e terceiro. Isso, exatamente. E aí a gente ficou meio perdido, porque como assim a gente está fugindo do cronograma que foi passado para a gente? Mas também a gente está tendo aula com os professores, a gente tenta ter o máximo de comunicação possível direto com eles, com a direção. E a saudade dos colegas, como que você está fazendo isso? Porque as aulas retomaram agora nessa modalidade remota, mas vocês já estão um tempo em casa, não é isso? Isso. Tem grupo do WhatsApp com todo mundo da turma? Tem grupo do WhatsApp, a gente tenta conversar o máximo possível, todos os dias. Tanto a nossa relação pessoal, quanto a acadêmica, tudo a gente conversa todos os dias. Tudo bem. Aline, fala pra gente como foi a sua primeira semana e se quiser também já começar comentando a fala da Marina, fica à vontade. Ok. É um pouco realmente assim, uma adaptação para todos, para os alunos, para os professores, para a gestão. É um grande desafio que todo mundo está enfrentando agora. É novo para todo mundo. Eu até converso, peço para os alunos, para os responsáveis terem um pouquinho de paciência, que é uma adaptação. E a gente precisa colocar que nós temos professores em tempos diferentes. Nós temos professores que já estão engajados com essa rotina, já estão dando aula online, já estão engajados com as tecnologias, mas nós temos professores que ainda estão procurando entender tudo isso, estão procurando conhecer, descobrir de que forma que ele vai poder dar aula, de que forma que ele vai criar tudo isso, e inclusive aprendendo a lidar com as novas tecnologias. Então, é um processo que está sendo assim, complicado. A primeira semana eu percebi que foi de muita ajuda, né? Os professores, pelo menos os meus colegas do grupo que eu participo, um tentando ajudar o outro, eles estão se auxiliando para descobrir essas novas ferramentas, para tentar chegar até o aluno, né? Cada um escolhendo uma ferramenta diferente para trabalhar, que se familiariza melhor, mas nós temos um grande desafio. Foi um grande desafio a primeira semana, realmente, né? E por conta de todos esses desafios, é muito importante que os alunos realmente acompanhem as aulas pelo aplicativo, mas como a Marina falou, nós tivemos alguns contratempos, né? É uma adaptação, também é novo para a secretaria, eu penso assim. Então, essa questão do currículo, por exemplo, eu observei também com as minhas turmas, e é por isso que eu optei por fazer uma seleção de vídeos para os meus alunos e trabalhar para eles e encaminhar uma atividade baseada nesses vídeos que eu selecionei para eles assistirem, vídeos curtos, alguma coisa mais simples, porque a matemática ela já é muito complicada em si, né? Então, eles estão muito perdidos. Então, estou procurando buscar ferramentas para chegar até esses alunos e auxiliá-los da melhor forma possível. Muito bem, parabéns, Aline. Nós temos clareza e que não é fácil
e que deve ser extremamente desafiador. Fico todo o tempo querendo olhar para a Aline, que está aqui, me esqueço de olhar para cá. Quero pedir, André, o que que você pensa do que você acabou de ouvir, da fala da Marina e da fala da Aline? Bom, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente está no começo do começo, né? Assim, a gente está na metade da segunda semana dessa prática. Estamos todos aprendendo e a gente não pode esquecer, João, que nós estamos inseridos num contexto maior, que é um contexto muito problemático, muito sério. A gente acho que nunca viveu algo parecido e isso coloca tanto professores quanto alunos na condição de pessoas, de seres humanos, né? Porque o professor, ele além de ter que, de alguma maneira, reconhecer uma nova tecnologia, construir uma nova ferramenta, o que eu acho muito bom, eu acho que é um caminho para um desenvolvimento profissional, ele tem que lidar com a vida dele, com a casa dele, com os filhos dele, com as condições da casa dele, e a mesma coisa para os alunos. Né? Sendo que os alunos estão colocados num ambiente que não é necessariamente, João, um ambiente propício para o aprender. Quer dizer, na verdade, as casas são divididas entre os irmãos, os próprios aparelhos são divididos, a gente talvez tenha um problema maior de concentração, de atenção, de manutenção do interesse, né? Porque é uma casa com movimento, com gente passando, né? Então eu acho que tem todos esses componentes emocionais e componentes que não são típicos da atividade. E então na minha visão, eu acho que tem duas coisas importantes para a gente pensar. Uma, o conteúdo neste momento, eu acho que ele é menos importante. O mais importante é fazer o contato. Esse é o momento de estabelecer um contato entre o professor e o aluno. E dentro dessa ideia de contato, eu acho que numa situação de emergência, é humano a gente perguntar como você vai, onde você está e o que está se passando com você. Eu acho que isso dos dois lados, tanto os professores perguntarem para os seus alunos como a vida deles está, quanto os alunos, né? E aí a Aline falou uma coisa que eu tenho falado para os jovens, porque normalmente a gente fala assim para os adultos, tenha paciência com os jovens. Agora a gente também está tendo que falar para os jovens, tenham paciência com os adultos. Está muito pesado para todo mundo, mas eu voltaria para isso. O conteúdo não é tão importante nessa primeira, segunda semana, ele vai se desenhar, cada um vai construir, e tem um pouco essa liberdade nas diretrizes, e é importante saber como está o outro, como o outro está passando. Humanizar este momento. Não é um momento técnico só, ele é um momento humano. Muito bem. Eu queria aqui corroborar a fala de vocês, mas queria pegar o último gancho da fala do André. Nessa minha prática agora, como experiência como professor, e dessa transição, se nós já tínhamos o desafio, sabe, André, Aline, Marina, se já era difícil num contexto de aulas presenciais, muitas vezes eu me perguntava, será que essa aula está interessante? Será que eu estou conseguindo engajar com essa aula, com esse desenho que eu fiz? Será que essa atividade é uma atividade que vai criar, vai possibilitar a aderência dos alunos? Imagina agora, eu me entro culpado e saio culpado das aulas me perguntando, mas será que eu cumpri o que eu deveria? Será que eu estou conseguindo? Então, a gente não tem uma resposta fácil, a gente não tem uma resposta simples, mas o que eu entendo na minha própria prática é que cada um de nós está sendo convidado a fazer um arranjo possível para que nós consigamos fazer esse trabalho de acolhimento dos alunos, em última instância, conseguir nos acolher, que para mim é a parte mais difícil, é a gente conseguir ter um processo de acolhimento e de compaixão também, por esse nosso processo, até a gente ganhar intimidade com essas novas ferramentas. Quero já pegar esse gancho, fazer uma pergunta para você de novo, Marina, o que é que funcionou bem na primeira semana? Na sua avaliação, o que é que você olha e fala, isso aqui deu certo? Eu acho que o comprometimento
da maioria dos alunos funcionou bem, dos professores também dispostos a estar num ambiente aliás, os dois, tanto o aluno quanto o professor, não está acostumado a passar por isso. Então, eu acho que as aulas foram bem programadas, tudo foi muito bem feito, mas tirando, assim, não teve nenhuma outra dificuldade em si com as aulas. Acho que foi mais o aplicativo mesmo, mas tudo correu bem. Você sentiu, olhando para a tua turma, você está no terceiro ano, né? Já está no Isso. último ano, vai fazer Enem, né? Vou. Que não foi adiado, enfim, não vamos entrar nisso agora. Você sentiu que a turma está engajada, mesmo agora nesse novo formato? Na minha turma, pelo menos, eu achei que sim. Todo mundo ficou bastante interessado, apesar da dificuldade, todo mundo correu atrás para poder assistir às aulas. E se a gente tem alguma dúvida, a gente compartilha no grupo da sala para a gente poder tentar resolver entre a gente. Corre atrás dos professores, manda mensagem, entra em grupo do WhatsApp, a gente faz todo o possível para tentar se ajudar também. Muito bem. Aline, o que é que funcionou bem nessa primeira semana para você? O que é que saiu melhor do que o esperado? O que é que superou as suas expectativas? Eu concordo com a Marina e eu entendo quando ela diz, né, que os alunos estão interessados e engajados porque eles usam a ferramenta do WhatsApp. Então, eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta que tem ajudado muito, tanto os alunos que estão engajados entre eles, quanto os professores. Então, assim, eu acho que a solidariedade essa semana funcionou bem, sabe? Acho que ela foi muito grande nesse momento, tanto os alunos entre eles, quanto os professores, e, enfim, com seus pares ou não. E eu gostaria de falar um pouco sobre essas ferramentas que nós estamos usando, né? Eu acho que isso tem funcionado. Eu queria só destacar que o secretário, ele disse que, na reunião de planejamento, ele disse que o centro de mídias é o mínimo que nós temos que oferecer aos alunos, certo? Que é o mínimo. Mas ele deu a liberdade para que a gente criasse e utilizasse de outros recursos. Então, é isso que eu vi. No meu caso, eu optei pelo Facebook. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês, né? Eu tenho uma página voltada só para alunos, e eu não tinha esses alunos ainda adicionados nessa página, mas a nossa escola tem uma página também do Facebook, onde eles se comunicam muito bem, funciona muito bem para a comunicação com toda a comunidade escolar. Então, eu pedi ao nosso vice-diretor que ali ele divulgasse a minha página para que os alunos das minhas séries e os seus responsáveis pudessem estar me adicionando. E teve um retorno muito, muito rápido. Eu, particularmente, gosto muito do Facebook e do WhatsApp, apesar de não estar usando ele com alunos, somente com professores, porque eu acho que nós temos uma resposta muito rápida. Os alunos, principalmente os do ensino médio, eles já utilizam essa ferramenta diariamente, não tem burocracia, eles entram. Então, tá ali, eles vão me ver, eles vão ver as minhas atividades, eles vão parar um minuto do que eles estão vendo no feed deles e vão fazer as minhas atividades. Então, foi o que eu observei que aconteceu. Mas eu queria ressaltar também o trabalho de outros professores. Tem professores utilizando da plataforma Zoom. Semana passada, alguns professores se reuniram para aprender a utilizar essa ferramenta juntos e muitos já estão ministrando aula para os seus alunos pelo Zoom, pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Google Docs. A nossa escola também disponibilizou um link para que os alunos acessem as atividades de todos os professores. Também era uma dúvida muito grande. Como que nós vamos enviar as atividades para os alunos? A gente não tem e-mail deles, né? A gente não tem contato deles diretamente. E aí a gestão criou esse canal que muitas escolas estão utilizando. E, então é isso. Eu acredito, como eu falei no início, estamos criando, estamos descobrindo novos caminhos. Então, acho que esse foi o ponto positivo da semana passada. Nós estamos descobrindo novos caminhos e estamos conseguindo chegar aos alunos. 2 complementos rápidos, Aline. Você criou um perfil específico para essa atividade no Facebook ou você utilizou o seu perfil pessoal? E se, neste momento, você tem conseguido fazer intercâmbio com os teus colegas de matemática e se sim, se tem feito diferença? Rapidinho que eu vou passar para o André. Tá bom, rapidinho. Sim, é um perfil exclusivo para os alunos. Eu não usei o meu perfil pessoal. É um perfil exclusivo para eles. Mas assim, eu tenho outros colegas que estão usando o perfil pessoal e estão fazendo até de formas diferentes, porque eu disponibilizo
Eu seleciono alguns vídeos, peço para que eu seleciono vídeos que eu acredito que a linguagem seja parecida com a minha, eu acho que os alunos vão entender melhor, né? E aí eu peço para que eu deixe o link do Google Forms para eles preencherem uma atividade após eles assistirem esse vídeo. Mas eu tenho colegas trabalhando de forma diferente. Ainda que no Facebook, ele faz uma publicação e ali os alunos interagem pelos comentários. E também está sendo super interessante, até eu estou acompanhando, e outros professores. Sobre essa ligação que você perguntou, né, dos professores, nós estamos, sim, engajados, trocando ideias e compartilhando essas redes. Muito obrigado. Aline, sabia que te ouvir me inspira muito. Fiquei aqui agora olhando para ti, falando sobre as estratégias. Eu fiquei todo encantado te ouvindo. Parabéns mesmo. André, o que você comenta dessa participação incrível aí das nossas convidadas Marina e Aline? Olha, eu queria dar parabéns mesmo, né? Porque estão todos engajados e com esse desejo de construir uma linguagem. E acho que isso é muito importante. Eu gosto muito da ideia dessa liberdade, né, de planejar suas próprias aulas. Eu acho que isso, e de achar os seus caminhos junto com os alunos, eu acho que isso é uma ideia importante, porque cada um vai encontrando a sua maneira mais confortável de acessar os alunos, né? Eu não acho que a primeira semana tenha sido tão fácil, inclusive no sentido do acesso ao instrumental tecnológico, né? Eu ouvi muitos outros relatos também de dificuldades. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar para os dois lados. A gente tem que olhar para as iniciativas maravilhosas e que são funcionais e que estão funcionando, mas a gente tem que olhar também para aquilo que não está sendo atendido, aquele aluno que não está conseguindo entrar, que não está entendendo como funciona um Zoom ou como funciona uma outra plataforma, e ajudá-los, e interessá-los, e engajá-los. Porque com toda esta situação é muito mais fácil que a gente tenha uma perda de interesse, né? Então, acho importante olharmos para as boas propostas. Parabéns, maravilhoso mesmo, Aline. Mas também para não deixar quem não está conseguindo fica muito frustrado, porque fala, eu não estou conseguindo. Puxa, mas isso está impossível para mim. Então, a gente precisa ajudar esses, tanto professores quanto alunos. Eu acho que assim a gente consegue caminhar bem, incluindo o que não está funcionando com aquilo que funciona. Muito bem, André. Eu avalio que esse é um desafio para todos nós, né? Porque para que a gente consiga ajudar mesmo, contribuir de uma forma efetiva e, por que não, de uma forma afetiva quem não está conseguindo e ver como que a gente pode ajudar, seja na relação com os colegas, na nossa relação entre pares. Eu gosto muito dessa abordagem. Já chegaram algumas perguntas aqui e eu já quero aproveitar e fazer perguntas para vocês. Vou começar com você, Aline e Marina, que chegou a seguinte pergunta da professora Maria Rita. Vocês avaliam que essa experiência da pandemia vai mudar a escola? Vai mudar o jeito que a gente aprende, que a gente ensina? Começa, Marina. Eu acredito que, durante esse período, tanto nós alunos quanto os professores aprendemos uma forma nova de aprender e eles de ensinar. Então, eu acho que quando a gente voltar, eles vão aproveitar um pouco mais essas plataformas para ajudarem a gente. Um contato mais direto. Eu estudo integral, então eu tenho pouco tempo. Então, eu acho que algumas plataformas, por exemplo, o WhatsApp, o Classroom, que eles usam com a gente, o Google Drive, vai trazer esse tipo de contato muito melhor com a gente. Muito bem. Aline? Oi. Você quer que eu repita a pergunta? Não precisa, eu entendi. Eu acredito que sim, João. Eu acredito que vai mudar, sim. Eu acredito que muitos, né? A tecnologia ela vem sendo discutida há anos, mas a gente não consegue colocar na prática. Muitos, né? A gente encontra diversos obstáculos, né? Às vezes não é nem má vontade, não, mas há até um tabu em alguns momentos a tecnologia. Mas a gente vem discutindo o uso dela na sala de aula há anos. E agora a gente
por motivos de força maior, nós somos obrigados a aprender, nós somos obrigados a utilizar. Então, eu acredito que que algo bom disso, dessa experiência, a gente vai levar, assim, para a sala de aula, para utilizar e trabalhar com os alunos. Eu ouvindo você, eu gosto muito de fazer uma analogia que eu já tinha ouvido sobre avaliação, estudando sobre avaliação, que é, normalmente se fala avaliação não é fim, é meio. Eu também acredito que tecnologia não é fim, é meio, é só mais um meio de que nós nos aproximemos, que nós consigamos todos potencializar o trabalho que a gente já faz. Então, acho que é uma grande ajuda, mas, de novo, não é finalidade, é sempre meio. André, chegou uma pergunta para você aqui, do professor Adilson, que diz o seguinte: André, você concorda que a pandemia está ajudando as pessoas a amadurecerem, tanto o aluno quanto os professores, sem deixar de considerar os desafios, que são muitos, como, por exemplo, muitos alunos desmotivados, ver alguns dos meus alunos ganhando um pouco de autonomia e responsabilidade tem me animado? Como é que ele chama? Adilson. Adilson, olha, eu acredito sim que nesses momentos difíceis a gente tem uma chance enorme de crescer. Acho que não precisava ser tão difícil, eu acho que o momento está difícil demais, assim, né, por muitos motivos, mas eu concordo com você, eu acho que nos momentos de vicissitudes, de dificuldades, a gente se recria, a gente retoma valores, repõe valores, distribui valores por coisas importantes e coisas menos importantes, né? E tem que assumir responsabilidades. Eu acho que a gente vai, até juntando um pouco com a pergunta anterior, eu acho que nós vamos ganhar muito, né, com esse avanço. Eu acho que esse avanço está um pouco forçado, ele teria que ser um pouco mais tranquilo, né, para não traumatizar também, né? Mas eu acho que nós vamos ganhar, eu acho que é um meio que pode alcançar o aluno à distância, é um meio que o jovem responde, entende, tem possibilidade de acessar. Mas eu preciso fazer uma parte aqui, que é do presencial, né? O meu trabalho é ligado à motricidade, ao corpo, à presença e à troca dentro da sala de aula. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado de não perder isso. Acho que não vamos perder. Mas esse aprendizado, olho no olho, essa troca que se perde aqui, né? Porque aqui a gente não está falando, mas tem uma troca da reação do aluno, da reação do professor, da compreensão dos colegas, de toda uma presença no corpo e uma presença junto ao outro que é riquíssima, é fundamental para o aprendizado, né? Então, assim, eu que estudo essa questão neurológica, isso é fundamental. Então, disso a gente não deve fugir, né? Porque isso é essencial. Mas eu concordo que vamos sair com muitos ganhos. Eu também concordo com você, André, chamando a atenção para um ponto que você tocou e que eu considero tão importante na nossa prática docente, que é como é difícil a gente conseguir minimamente ter paciência com os processos, né? Então, e olha só, a gente que cuida, que cria espaço para um processo de ensino-aprendizagem, mas como é difícil que, nesse momento, por exemplo, o indivíduo, o sujeito, se vê na primeira semana tendo que fazer um deslocamento de anos e anos de uma outra maneira de prática. O primeiro sentimento que me ocorreu, por exemplo, na minha experiência prática lá atrás, que eu já comecei há algumas semanas, foi de muita frustração, sem conseguir, Marina, muitas vezes olhar e dizer, mas é a primeira vez que você está adequando essas aulas que eram presenciais para esse modo. Então, também pede esse aprendizado que é como que a gente honra esses nossos processos de aprendizado, como que a gente entende que a gente vai precisar ainda ganhar um pouco mais de musculatura para que as coisas fluam melhor. Chegou uma pergunta para você, da Eduarda, que eu acredito que é aluna também, que diz o seguinte: Marina, que bom ver uma aluna tão engajada e reflexiva como você, representando os alunos da rede. Parabéns.
se você pudesse pedir uma coisa para os seus professores nesse momento, o que você pediria? Gostaria de saber o mesmo da professora Aline, se ela pudesse pedir algo aos alunos, o que pediria? Vai complicar todo mundo. Começa contigo, Aline. Aline não, começa contigo, Marina, perdão. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa para os meus professores no momento, eu acho que é um pouquinho, assim, tanto nós alunos quanto os professores, é um pouquinho mais de paciência na questão de prazos. Temos as nossas dificuldades com certos exercícios, com certas matérias, então a gente precisa, às vezes, um pouco mais de tempo. Tem certos alunos que têm um pouco mais de defasagem. Então, acho que paciência e tempo, e acho que uma comunicação melhor também, apesar do WhatsApp, tudo. É mais o tempo e a paciência mesmo. Muito bem. Aline, você, o que você pediria para os... Tantas coisas. Não, tá aqui, o espaço é seu. O que você pediria, se você pudesse pedir algo para todos os alunos que estão nos assistindo, o que seria isso? Eu acredito que a paciência, nesse momento, para todos, ela é importante, né? Então, sem dúvida, como eu já falei no início, né? Mas eu acho que é dedicação, acho que compreensão, né? Entender esse momento que estamos vivendo e eles entenderem que é importante o estudo deles, então eles precisam ter autonomia. Então, que eles se dedicassem e buscassem mesmo esse conhecimento, que tivessem responsabilidade para juntos a gente conseguir superar e minimizar os danos, né? Que serão causados, que a gente sabe que, como a gente já falou aqui diversas vezes, das dificuldades, dos problemas, mas acho que se eles realmente entenderem, se eles adquirirem responsabilidade e se dedicarem a estudar, eles vão conseguir ir além, muito longe, sabe? Eles vão conseguir realmente se superar. Muito bem, André. Quais são as dicas que você poderia dar nesse momento, depois de ouvir a Marina e a Aline, para os professores que estão nos assistindo depois dessa primeira semana? André, me ouviu? Oi, eu ouvi. Quais as dicas? Puxa, agora eu estava engatado ali na fala da Aline e eu me perdi um pouquinho. Mas, assim, na verdade, eu acho que... Você já tinha falado da paciência. Meu Deus, você já tinha falado da paciência. Eu acho que a gente tem que ter, sim, já retomei o que eu queria. Tá. A gente que está olhando um pouco antes o movimento acontecer nas escolas privadas, a gente está vendo uma coisa, algo muito rico, que o conhecimento sai desse papel professor passando para o aluno, né? E agora a gente tem o conhecimento como um elemento comum entre o professor e o aluno. Tanto é que, muitas vezes, os roteiros de atividade estão funcionando muito. O professor propõe vídeos, textos, e o aluno, de alguma maneira, faz a pesquisa por ele, né? Isso tem funcionado por enquanto, e claro, existe a aula expositiva que também ocorre, mas isso abre um campo de autonomia para os alunos. E outra coisa interessante, que eu acho que ainda não deu tempo de acontecer aqui, é o compartilhamento do conhecimento pelos alunos, porque os grupos, todas essas plataformas, promovem a possibilidade de trabalhos em grupo, à distância. Então, os alunos trocam muito, estão trocando muito também. Então, eu acho isso bastante interessante, sabe? Como um novo caminho, né? E eu acho que até os professores não deveriam se sentir tão responsáveis por tudo, né? Quando você fala, João, você fala assim, será que eu dei a aula certa? Será que eu atingi o aluno? Será que eu consegui? É claro que é responsabilidade do professor, mas nesse momento nós estamos procurando caminhos. Então, é quase como uma responsabilidade de todos, né? Seria dos pais, seria dos alunos, dos professores, de quem começou uma experiência anterior à nossa. Eu acho que a gente não devia se cobrar tanto também. Muito bem, é um aprendizado para mim, tá, André? Ir para esse lugar de não se cobrar tanto. É um aprendizado. A consciência eu já tenho. Vamos ver como que isso se tangibiliza como algo prático. Aline, deixa eu perguntar para você,
A gente já está aqui meio que entrando na reta final, mas deixa eu perguntar para você, que é o seguinte. Para a gente da VVC, uma das dimensões, a VVC oferece um conteúdo que privilegia as 4 dimensões do professor, Marina, Aline, André. A gente olha para a mente mesmo, para o cognitivo, intelectual, mas a gente também dá muita importância para a dimensão emocional, para o corpo, para a dimensão corpo, e o que a gente chama de propósito, que é aquilo que a gente considera que é a magia que nos dá impulso na vida de a gente querer alcançar lá o horizonte, qualquer que seja o que a gente se proponha. Aline, vou perguntar para você rapidinho, que é o seguinte, você tem conseguido, da perspectiva emocional, tem uma filha de 10 meses em casa, você me falou nas nossas conversas de alinhamento que o seu marido também está fazendo um home office, e como a gente combinou, uma filha de 10 meses, ela não consegue negociar, ela não consegue perceber que você não pode pegá-la no braço. Você tem conseguido fazer um bom arranjo em casa para também conseguir ajudar para que você passe bem emocionalmente esse período? Olha, João, obrigado por perguntar. É um grande desafio e não é fácil. Às vezes o meu esposo, ele está falando com o cliente, ele faz atendimento remoto aqui de casa, inclusive o equipamento dele está ali atrás, o meu aqui na frente, e a minha filha começa a gritar, né? A gritar, e ele tem que pedir desculpa para quem ele está, quando ele está em reunião, enfim. E para mim, eu vou confessar, tem sido bem cansativo, principalmente porque os momentos que eu me dedico ao trabalho é quando ela dorme. Então, seja no cochilo da tarde ou à noite. Quando eu coloco ela para dormir à noite é quando eu vou para o computador e começo a trabalhar. Tanto que eu respondo alunos e responsáveis pelo Facebook no Messenger, geralmente é à noite que eu consigo dar mais atenção. E aí eu acabo estendendo o meu horário. Isso tem sido bem cansativo. Mas é o que tem funcionado. É o que tem funcionado, porque como você disse, ela tem 10 meses, não dá para negociar ainda. Muito bem, já estamos agora oficialmente entrando na nossa reta final. Eu queria ficar mais tempo. A minha proposta é que um dia a gente faça um dia todo, uma noite toda de programação e que os professores entrem ao vivo, mas eu quero pedir, por favor, a consideração final de vocês sobre esse assunto, sobre a primeira semana, o que você tem para deixar de mensagem, começando com você, Marina. Então, João, que os alunos tenham empatia um com o outro, que não é um momento fácil para nenhum de nós e que tenham um pouco mais de paciência. Só isso mesmo. Aline, com você. Olha, João, eu acredito que a rede de colaboração entre todos, entre a secretaria, entre a gestão, entre os professores, os alunos e os pais, é a resposta. Porque não existe, na minha opinião, o jeito certo de fazer. Nós estamos aprendendo juntos. Então, a gente realmente, eu acho que a rede de colaboração, nesse momento, é o que vai fazer funcionar. André, quais as considerações finais dessa fala sua que aquece a gente? Quais as suas considerações finais para todos os professores que estão nos assistindo? Olha, eu acho puxa, a gente podia estar aqui também só reclamando, né? Assim, e, na verdade, está todo mundo, tanto a Marina quanto a Aline, né? Assim, com uma disposição muito, muito legal. E que meu pedido, né? Porque você perguntou o que pediria, eu pediria assim, que as pessoas mantivessem esse desafio, esse desejo de seguir pelo desafio de construir algo novo. Porque construir algo novo é uma possibilidade que a gente tem poucas vezes na vida. A gente, na verdade, repete muito aquilo que a gente aprende, né? E tem que repetir como aluno muito aquilo que o professor espera, e a gente passa um pouco essa vida, às vezes, fazendo um pouco um papagaio que repete, que repete, que repete. Eu acho que esse momento, com toda a dificuldade dele, e eu digo para vocês, não é pequena, a gente não pode negligenciar a dificuldade humana pela qual nós estamos passando. Mas ele é um momento de construir história. Os problemas, quando eles são bem encarados, quando a gente consegue olhar de frente para eles e não se assustar, não sair correndo e não tentar tapar o sol com a peneira,
eles, como falou o Adilson agora há pouco, eles possibilitam que a gente evolua, que a gente cresça. E, mais que tudo, que a gente assine embaixo da história. Nós estamos fazendo história, né? E você usou uma palavra, a gente tem que customizar, a gente tem que transformar em nosso esse processo. Então, eu fecharia com isso, que a gente está fazendo história, que é difícil mesmo, que é um processo de ideal de seguir, e os professores têm muito isso, essa garra, e que a gente vai sair disso tendo feito parte da história, de um momento importante histórico. Muito bem, quero agradecer muito você, Marina, você, Aline, você, André. Para mim é muito significativo estar fazendo esse trabalho aqui, junto com a VVC e a EFAP. Nós queremos funcionar semanalmente, nós queremos ser mesmo um espaço de acolhimento, um espaço de levantamento, de dificuldade, dos desafios que nesse momento acontecem. Nós acreditamos, eu costumo dizer isso, já tem muita gente explicando, né? A gente conversa para a gente tentar entender, porque está sendo difícil para todos os agentes desse ecossistema, sejam professores, alunos, pais, gestores, todas as pessoas envolvidas. Nós temos consciência que é difícil, nós temos consciência que é desafiador. Tem muitas famílias que não têm acesso à internet em casa, que não têm um pacote de dados, ainda que a Secretaria disponibilize, você não precisa gastar os seus dados, não é, Marina? Há uma disponibilidade, mas a gente sabe que estamos todos sendo desafiados a encontrar um caminho possível. Então, nós sabemos que não é fácil e nós não sabemos como cada um está encontrando esse caminho, mas nós queremos ter um suporte semanalmente aqui para discutir alguns caminhos que algumas pessoas estão encontrando para facilitar essa travessia. Agora eu quero dar os meus recados finais, que é o seguinte. Primeiro, dizer que na próxima terça-feira nós estaremos aqui também conversando sobre um aspecto importante desse momento de desafio. Quero convidar você que está nos assistindo. Nós fazemos uma live toda quinta-feira, das 19 às 20 horas, no endereço que a gente repercute nas redes sociais da VVC. Então, professor, professora, se você quiser um espaço também na quinta-feira, é só acompanhar a VVC nas redes sociais, que você vai ver o endereço. Quero mais uma vez dizer, se você gostou do conteúdo e quer se inscrever na plataforma para conhecer melhor os nossos processos, os nossos percursos formativos, as trilhas que nós oferecemos, o endereço é vivc.org.br/EFAP. Lembrando que VVC tem SC e que EFAP tem E no final. E quero deixar uma frase que eu adoro e que me ajuda muito e quero compartilhar de agradecimento tanto para a Marina quanto para a Aline, que está em casa, como para o André, que a Cora Coralina diz assim: se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e de amizade. A gente não tem a menor dúvida que é difícil, mas a gente também acredita que com solidariedade, com amizade, com espaço de afeto, a gente acredita que fica, se não mais fácil, mas que fica menos doloroso. A gente se vê na próxima terça-feira. É um privilégio estar aqui com vocês. Um beijo de toda a equipe VVC e da EFAP para vocês que estão assistindo. Obrigado, André. Obrigado, Marina. Obrigado, Aline. Obrigada, João. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.